Quando a gente tem uma dúvida do tema que a gente vai escolher para dar uma aula, eu recomendo vocês, é uma coisa que me funciona às vezes comigo, é escolher alguma coisa que a gente gosta bastante. E que normalmente naturalmente a gente guarda mais fácil na memória, a gente gosta de estudar mais um tema que nos é de alguma maneira mais sensivelmente ou naturalmente agradável. E como eu gosto muito de peixes, né, de todos os sentidos, desde a biologia dos peixes, de pescar, de comer, de olhar a beleza do peixe, e gosto muito também da interpretação da Sagrada Escritura do ponto de vista simbólico, né, o que os símbolos da Sagrada Escritura nos ensinam. Gostava muito quando o professor dava essas aulas, especialmente as aulas quando ele tratava do Antigo Testamento ou dos símbolos dos milagres, né? Juntar os dois, para mim, seria acho que um dos temas mais perfeitos. Só não é mais perfeito porque eu que estou dando a aula, né? Eu devia estar aí, ouvindo. Então, assim, eu escolhi um tema de uma coisa que eu gosto bastante. Eu gostaria de ainda mais falar sobre a história da salvação contada pelas pescarias, mas acho que ia ficar mais óbvio ainda. Então vamos pelo menos tratar dos peixes, porque afinal de contas os peixes eles estão na Sagrada Escritura do começo do Gênesis até o final. Eles aparecem muitas vezes e vamos ver algumas coisas aqui. Só de curiosidade, esse peixe que eu escolhi para colocar aí, tilápia galileia, é uma tilápia do mar de Tiberíades. Não sei se é o peixe que foi pescado na pesca milagrosa, enfim, pode ser, mas curiosamente essa variedade assim rosinha é uma variedade artificial produzida em Israel, que é um peixe que tem um sabor melhor, é mais nutritivo, é um peixe mais fácil de se produzir, e ela foi batizada de St. Peter. Essa é a tilápia St. Peter que normalmente a gente compra no supermercado, que se produz no Brasil, né, essa variedade. E o nome St. Peter foi colocado em homenagem a São Pedro por causa do milagre daquela pesca que Nosso Senhor falou, quando perguntaram sobre o imposto do templo, né? É isso? Então, São Pedro falou, a gente paga o imposto do templo? Aí o Nosso Senhor falou, sim, mas vai lá, pega... Não, São Pedro falou, sim. E aí São Pedro foi consultar. Nosso Senhor falou, vai lá, pesca um peixe, o primeiro peixe que você pescar, você tira a moeda e paga o imposto. Então, como pagar imposto é uma coisa muito importante para os judeus, eles gostaram especialmente, fizeram uma homenagem a São Pedro, colocando o nome do peixe de São Peter. E eu prefiro fazer então uma pequena homenagem ao Papa, que fez um grande ato ontem, né? Então vou fazer uma aula sobre os peixes, que são um motivo. Eu vou comentar aqui por que Nosso Senhor gosta tanto e por que de alguma maneira o agiógrafo usa tanto os peixes como símbolos, né? Então está no Evangelho: se um filho pedir pão, qual entre vós o pai que lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á em vez de peixe uma serpente, né? Então o peixe tem uns símbolos interessantes, como a gente pode ver aqui nas catacumbas. O peixe era um símbolo que os primeiros cristãos usavam para representar Nosso Senhor, né? E eles se reconheciam com o símbolo do peixe. Onde estava marcado o peixe é sinal de que havia cristãos, né? Eles usavam esse símbolo. Só que eu vou tratar de alguns casos onde os peixes estão mais evidentes, são mais destacados. E o primeiro caso, que acho que é muito interessante de se comentar, é a história de Tobias. É um profeta contado logo no começo dos profetas lá. Ele é muito antigo, se não me engano, uns 700 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. E curiosamente, o Tobias pai teve um filho chamado Tobias. Em grego, o pai é Tobit, mas em hebraico os dois têm o mesmo nome, Tobias. E aqui a gente vai ver uma coisa bastante interessante, que pai e filho têm o mesmo nome. E a história de Tobias, só por ela já valeria uma aula ou muito mais, porque é tão fascinante, tão interessante. Todos os símbolos que tem na história de Tobias, do começo ao fim, são muito interessantes. Então eu conto muito rapidamente para poder focar no peixe, né? Então Tobias era um homem muito bom, era um judeu extremamente fiel, praticava rigorosamente a lei judaica. Ele foi levado em cativeiro, ele ficou em Nínive, que era uma cidade pagã, mas não era um cativeiro que ele ficou preso, acorrentado, nada disso. Ele tinha liberdade, era um homem que gozava de um certo prestígio, ele tinha até posses, mas ele nunca deixou de
oferecer culto aos deuses pagãos. Ele sempre foi o único judeu que ficou fiel naquele momento e oferecia ele ia até o templo de Jerusalém, oferecia sacrifícios. Ele ficou fiel a Deus, ele sepultava os mortos, escondido, mas sepultava, porque ele corria risco de ser morto também. E ele fazia muita questão disso. A hora que escurecia, ele ia lá enterrar os mortos que ficavam jogados pela cidade, nas ruas. Ele ia lá e enterrava. E ele era perseguido até mesmo entre os familiares. Até a esposa dele chegou a, de alguma maneira, debochar, porque ele era assim tão rigoroso com tudo isso. Ele ensinou a religião para o filho dele e sempre ensinou ao filho dele se comportar muito bem em todas as ocasiões. E enquanto ele tinha posses, ele precisou emprestar teve um homem chamado Gabelo, acho que é Gabelo, né, padre? Gabelo, que vivia numa cidade chamada Ragés, que era a capital do Império Medo, né? Era uma cidade muito importante. Ele precisou de dinheiro e Tobias emprestou um bom dinheiro para ele, e em troca ele tinha um recibo desse dinheiro. E quando Tobias passou necessidade, ele pediu para o filho: filho, vai até Gabelo, eu tenho aqui um recibo, vai lá e pede que ele vai te pagar, a gente está precisando desse dinheiro agora. E aquilo gerou muito temor, porque ele é sozinho. Tobias naquela ocasião era muito jovem, e mesmo assim o pai recomendou que ele fosse, e até mesmo de alguma maneira a mãe estava muito preocupada. Ele falou: não, ele vai ficar bem. E Tobias, filho, então decide, vai. E quando ele está saindo, ele dá de cara com um anjo, Rafael, que na verdade estava em forma de homem e não se via que era um anjo. E estava passando por lá, e Tobias perguntou para ele onde ele estava indo. Falou: estou indo à cidade de Ragés se encontrar com um homem chamado Gabelo. Ele falou: não acredito. Aí ele falou: não, vem, entra aqui. Aí contou a história para o pai, e o pai falou: não, então vai, leva meu filho. Ele falou que conhecia o caminho muito bem, confiou o filho então ao anjo Rafael, que falou que era filho de judeus e tal, se apresentou e até deu algumas garantias. O pai ficou extremamente confiado nele, de alguma maneira sabia que aquilo tudo era muito providencial. Alguns dizem até que ele entreviu que era um anjo, né? De alguma maneira ele falou: não, ele falou para a mãe, né, de Tobias, que era a esposa dele, falou: ele vai ficar bem porque um anjo vai cuidar dele durante a viagem. Bom, então ele lá foi, Tobias, o garoto, junto com o anjo Rafael. E logo no começo da viagem, eles param numa estalagem, numa parada, né, na beira do rio Tigre. E Tobias então vai lavar os pés. E no que ele entra na praia para lavar os pés, um grande peixe ataca ele e tenta engolir. Aqui eu fiz no mapa para vocês só terem uma ideia. Aqui é Nínive, onde vivia então Tobias, que era a margem esquerda do rio Tigre. E aqui embaixo, dá para ver toda essa faixa verde em destaque, é o Império Medo. Ele ia viajar de Nínive, onde está a minha seta, até Ragés. Esse daí dá mais de 700 quilômetros. O rio Tigre está logo no começo da viagem. Era logo no comecinho aqui, mais ou menos, onde está a seta. Eu fiz um destaque aqui, no ponto onde ele ia parar, que é mais ou menos no meio da viagem, onde ele ia então conhecer a futura esposa dele, que agora me foge o nome, não é Sara, não lembro o nome da... Enfim, mas isso pouco importa na nossa história agora. Importa que então, nessa primeira parada, ele foi atacado por um grande peixe. E a Sagrada Escritura diz que ele foi atacado pelo grande peixe, que queria devorá-lo. E naquele momento ele gritou para o anjo, que ele não sabia que era um anjo, ele pediu socorro. E o anjo falou: pega ele pela guelra e tira ele para fora. Então ele pegou o peixe, puxou pela guelra, tirou o peixe para fora. E o anjo falou: agora esse peixe você vai utilizar ele, você vai salgar as carnes dele, e ele vai ser o nosso sustento durante a viagem. E as vísceras dele você vai usar para você ter algumas graças. Ele não fala em graça, mas ele falou que você vai poder espantar os demônios e curar algumas doenças com as vísceras. Aí até pergunta como é que isso seria feito. Ele falou: o coração você vai queimar, e a fumaça do coração espanta os demônios. E o fel você pode usar como unção para curar alguns males.
Esse aqui é o Rio Tigre, então eu não sei, não era exatamente aqui onde aconteceu, né? Mas aqui eu escolhi essa foto porque até tem vocês podem ver à direita tem uma pequena construção que pode ser uma espécie de parada, né? Vamos pensar que seja mais ou menos alguma coisa do tipo, aí, uma curva do rio, e era numa praia como essa que ele foi então lavar os pés e o peixe o atacou. Agora é curioso pensar, porque é um rio grande, aqui nesse lugar não me parece tão grande assim, né? Um rio que é fundo, é um rio que se explora os peixes para consumo, mas ele tem um peixe muito interessante, que é um peixe chamado Lúcio, que é Lúcio, o nome dele é Lúcio Barbos exóssimos. Eu não sei se é esse peixe o peixe mas é um peixe muito grande. Então esse aqui é um peixe Lúcio, tá vendo? Ele é bem grande, ele tem uma boca muito grande, ele é um peixe que é muito voraz. Ele come de tudo e não para de comer, come bastante. Ele não tem dentes, então por isso que ele não feriu. Quer dizer, se supõe que seja esse peixe, né? Pelo menos as interpretações, as notas falam que provavelmente esse peixe que é o maior peixe do rio e é considerado um dos maiores peixes de água doce. Olha o tamanho do peixe, maior que um homem. É um peixe que não seria capaz de engolir um homem, mas é um peixe que certamente atacaria um homem. Se ele vê uma coisa se mexendo na água ali, ele vai comer. Os dedinhos parecem minhoquinhas lá, ele vai lá. Dá para pegar. E aí, esse peixe da esquerda ele está sendo exatamente pego pela guelra, né? E o peixe, ele tem os mergulhadores, né, quando eles vão pegar um peixe com arpão, por exemplo, ou às vezes ele pega um peixe numa loca de pedra, eles tentam de todo modo pegar pela guelra, porque é um lugar mais fácil de se pegar um peixe, porque pela boca, provavelmente ele vai te morder. Se ele tiver dentes, ele te arranca um pedaço. E a maioria dos peixes grandes tem dentes, por menores que sejam, eles podem ferir facilmente um homem. Pelo rabo, é muito difícil pegar um peixe se ele não estiver preso pela boca ou ferido, porque o peixe ele vai fugir e o rabo é onde ele tem a maior movimentação. Então o normal é que se pegue o peixe pela guelra. E pegando pela guelra, você de fato imobiliza o peixe. É a parte mais frágil que tem do peixe, é a guelra. E você consegue travar o peixe, ele fica imobilizado. Ele vai até se mexer, mas é a maneira mais fácil de se pegar um peixe é pela guelra. Então ele foi lá, pegou o peixe pela guelra, tirou, eviscerou o peixe, né? Fez umas postas lá, salgou, e foi o que ele consumiu durante a viagem. Curiosamente, vou pegar aqui alguns pontos. Então a Sagrada Escritura conta que ele parou na praia com seu cão. Até o momento não aparecia cão, de repente apareceu um cão que depois também não aparece de volta. Acho que no final, se não me engano, a mãe dele vê ele voltando, eu não me lembro se fala que estava voltando com o cão dele. Em todo caso, na praia, conta o seu cão. Por que tem um cão lá? De repente aparece na praia com o seu cão. A Sagrada Escritura só põe coisas que sejam interessantes para entendimento e símbolo, né, de alguma maneira, não põe coisas sem importância. E o peixe tentou devorá-lo quando ele lavava os pés, como eu disse. Então aqui eu coloquei a sequência, né? Ele gritou por socorro, né? Não é por socorro, é por socorro ao anjo Rafael. Foi pego pela guelra, depois a carne dele foi salgada, foi levado em viagem e as vísceras foram usadas para curar os males do corpo, espantar os demônios. E o anjo falou para ele então que a fumaça do coração afugentaria um demônio e a unção o fel, né, seria usado para curar a cegueira. O pai dele tinha ficado cego, o Tobias pai. Numa ocasião, sentou para descansar, ele tinha sepultado os mortos até muito tarde, ele estava muito cansado, extenuado, ele encosta na parede e umas andorinhas que tinham um ninho em cima defecam e as fezes quentes caem no olho e cegam o pai dele. Então o pai dele fica cego, o que é curioso, porque Isaac também ficou cego, né? Então era o pai cego. Então vamos voltar aqui. Vamos pensar agora nos símbolos que são muito interessantes. Então, aqui a gente já vê que o pai e o filho com o mesmo nome é uma coisa interessante, porque é o mesmo nome. O nome normalmente remete à substância. Então é uma só substância e duas pessoas, né? Aqui a gente já vê símbolo de Deus Pai e Deus Filho. Assim como Isaac e Abraão, que ficou cego, na verdade. Abraão e Isaac. Isaac mesmo. Isaac, isso, exatamente. Isaac era cego. E aqui a gente já vê que, de alguma maneira, é interessante pensar no pai como cego, né? E o filho que é quem vai ter a missão. Porque o pai não tem natureza humana para ter, não tem sensibilidade, não tem
órgãos, né, sensíveis, não tem visão, não tem órgãos como os homens, né, para conhecer as coisas. Mas ele conhece, era um homem sábio, era um homem bom. Ele era conhecido pela sua bondade. E Deus vai dar muitas graças a ele por causa disso, né? Então, o pai manda o filho em missão para resgatar uma dívida. Então, ele tinha uma dívida e ele, de alguma maneira, precisava, por uma questão de justiça agora, ser ressarcido dessa dívida, e ele tinha um recibo, ele tinha aquele valor já. Ele tinha direito àquele valor. Então a gente vê aqui como é a missão, exatamente símbolo de Nosso Senhor que vai resgatar uma dívida, né? Então vai lá Tobias resgatar essa dívida, levado por um anjo, guiado por um anjo. E então ele vai na praia com o seu cão. O cão é símbolo da fidelidade. Então me parece que é muito conveniente a ideia de se pensar que foi colocado um cão para mostrar como Tobias, filho, também era muito fiel, né? Era extremamente fiel ao seu dever, fiel ao pai, assim como o cão era fiel a ele, né? Enquanto ele lavava o próprio pé, os próprios pés, isso é muito interessante pensar como uma pessoa que procurava combater os próprios defeitos e espiar os próprios pecados veniais, né? Assim como Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos em símbolo aos pecados veniais que eram lavados dos homens para poder ter a comunhão com Ele, né? E quando a gente está fazendo as nossas penitências, exatamente são esses momentos, principalmente, que o demônio gosta de nos tentar, né? Então, de alguma maneira, enquanto ele fazia penitência, foi quando ele foi tentado, né? Na verdade, um peixe que o atacou, de alguma maneira pode ser ou o demônio, ou a nossa natureza, nossas fraquezas que nos tentam, né? Ele foi atacado então pelo peixe e ele pegou o peixe pela guelra, que é a parte mais fraca, né? A melhor maneira de se vencer as tentações entendendo que nós somos fracos, né? E tentar vencer as nossas fraquezas com penitência, expiando os nossos pecados dessa maneira. E a hora que você procura vencer a sua própria natureza, você vence a natureza tirando ela do mar dos vícios. E também, de alguma maneira, o peixe simboliza a natureza humana, com a sua fraqueza, né? Por isso que ele tira a fraqueza, ele tira pela guerra, né? Que vencendo as fraquezas humanas, mas ele não combate a natureza, ele usa a natureza humana para a viagem dele, né? O ser humano está em viagem nesse mundo. Então, quando a gente aproveita o mundo com sabedoria, a gente tem o que é necessário para atingir a nossa finalidade, né, de servir a Deus. Então, as coisas materiais, quando são utilizadas com sabedoria, servem muito bem, são muito convenientes para a gente poder vencer o mundo e atingir a nossa finalidade. Ora, exatamente salgar a carne está aí o símbolo da sabedoria, porque o sal é símbolo da sabedoria. Então, quando ele salga a carne, significa usar os bens desse mundo com sabedoria durante a nossa viagem. E também as vísceras, que são partes materiais do peixe, vão ser utilizadas para bens ainda maiores, né, que são bens com no caso aqui, com um efeito espiritual, assim como também se utiliza a matéria nos sacramentos e nos sacramentais. Então, a matéria feita por Deus, ela é boa e ela é muito conveniente para a nossa salvação. Ela pode ser usada para suprir as nossas demandas materiais, mas também as nossas necessidades espirituais por meio dos sacramentos e dos sacramentais, que precisam da matéria. A fumaça do coração, que afugenta o demônio, enfim, a fumaça pode ser muito bem entendida como a oração, aquilo que sai do coração com sinceridade, né, que afugenta os demônios que nos tentam o tempo todo. E o fel é amargo, né, então é a penitência que é utilizada muito bem para vencer os nossos vícios que nos impedem de ver a verdade com clareza, de ver o bem com clareza, né? Por isso que é um símbolo do fel. Então está aí o primeiro peixe, que é muito interessante. E agora, o segundo grande peixe que aparece na Sagrada Escritura é o peixe de Jonas. E aqui é uma outra história bastante interessante, porque é um livro relativamente curto e com menos informação. Jonas aparece de repente, já com a missão dada, não se sabe muito bem de onde ele veio, para onde ele estava indo, mas ele tinha uma missão. Então Deus teria revelado a ele
que ele ia ter que fazer uma pregação em Nínive para ensinar a penitência, falar que os ninivitas precisariam fazer penitência, que senão eles iam receber um grande castigo. E Jonas, então, viu que era uma tarefa meio complicada, porque ele conhecia muito bem os ninivitas e ele não estava nem um pouco interessado em passar por esse grande trabalho. E ao invés de ir para Nínive, aqui está o mar Mediterrâneo, eu coloquei um mapa, ali eu fiz uma bolinha onde está Israel, tá vendo? Aqui, ó, onde está a bolinha está Israel. Então, provavelmente Jonas estava por ali. Então, quando ele recebeu a missão de ir para Nínive, Nínive está aqui, ó, lembra? Aqui nesse, onde eu estou com a seta aqui, é o rio Tigre. Nínive está ali, onde estava Tobias. Então, ele deveria ir para lá. Então, ele foi até o porto, esse porto aqui. Aqui está Tel Aviv, está vendo onde eu grifei? Tel Aviv hoje. Aí está Israel, Jordânia, dá para ver aqui, ó, Jordânia, Israel, Líbano, e aqui onde está grifado está Tel Aviv, onde está o porto de Jope. Jope é o porto onde foi Jonas. Ele foi até lá, comprou uma passagem, e o porto de Jope existe até hoje, é Jafá, é esse porto aqui que fica em Tel Aviv. É um porto considerado muito parecido com o que era no tempo de Jonas, que é, se não me engano, 200 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. E é um porto que não foi modernizado. Então é um porto que, se for visitar hoje, ele é bem parecido com o porto onde partiu Jonas. Só que Jonas, ao invés de pegar um barco para ir para, pelo menos, perto de Nínive, que era o norte, ele pegou um barco para ir bem longe, para Tarsis, que é onde está a bolinha lá. Tarsis é sul da Espanha, é depois o Estreito de Gibraltar, é uma cidadezinha, enfim, ele queria fugir, né? Então ele foi para o outro lado, se mandou, falou, eu não, tá louco pregar para os ninivitas, eu vou lá onde tem Ramon, azeitona, vou fugir o quanto antes da tarefa. Entrou no navio, no barco, e se mandou. Só que aí, mal ele saiu, começou uma grande tempestade, e uma tempestade naquela época, num barquinho pequeno, era praticamente sinal de naufrágio. Então a tripulação começou a jogar tudo no mar, começou a ficar desesperada, começaram a pedir para cada um dos tripulantes rezar e oferecer sacrifício para o Deus próprio de cada um lá, cada um tinha seu paganismo. Começaram a oferecer então os pequenos sacrifícios para os seus deuses e não parava a bendita tempestade, ou a maldita tempestade. E eles iam naufragar. Então sai procurando aí quem que está no barco, vamos continuar estava todo mundo desesperado. E aí foram lá no porão e encontraram Jonas dormindo. Vocês viram como ele estava nem um pouco preocupado com a missão dele. E aqui é uma mistura de medo com tibieza, né? Até na Bíblia do Padre Mato Soares, acho que ele comenta que os judeus tinham uma certa tibieza e eles não queriam levar a religião para os pagãos. A religião era do povo escolhido, tinha uma certa preguiça em expandir a fé. E Jonas estava meio com esse espírito também, ele não estava interessado em passar pela dificuldade de enfrentar os ninivitas. Ele estava com medo, não estava com aquela coisa assim, falar não. Ele entrou numa espécie de tristeza mesmo, né? Então ele estava meio entregue. Imagina, uma tempestade daquela, ele dormindo no porão, foram acordar ele meio má vontade, falou, então é o meu Deus mesmo que está fazendo isso daí. Enfim, a culpa é minha. Falei, como a culpa é sua? Falei, então, eu não estava muito afim de fazer a vontade de Deus, então Deus está mandando essa tempestade, se vocês quiserem, me jogam no mar, porque é o melhor que vocês fazem, né? Ele até meio que faz isso, meio querendo, ele não podia se matar, mas ele dá ideia, entendeu? Fala, a minha missão é muito difícil, me matar é um problema, então, se vocês quiserem me jogar no mar, talvez seja uma boa ideia. E a tripulação, sabendo que eles não podiam também, porque aquilo era um homicídio, pedem perdão a Deus e jogam ele no mar. Fala, então a gente vai fazer isso daí, jogam ele no mar. E no que ele joga ele no mar, a tempestade para na hora. Acaba a tempestade, todos eles ficam atemorizados com tudo aquilo, e diz a Sagrada Escritura que eles ofereciam então o sacrifício para o Deus de Jonas. E aquilo então é tomado como um sacrifício, né? Então é o sacrifício de Jonas, que é jogado no mar. E conta a Sagrada Escritura que logo que ele foi jogado no mar, apareceu um grande peixe e o engoliu, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia, bem pertinho de onde ele estava indo.
Alguns dizem erroneamente que ele foi cuspido na praia e os nínives teriam visto ele sendo cuspido pelo grande peixe, então teriam já visto nele um homem de grande valor, ou que estava junto com Deus, mas isso é uma distância muito grande da praia até Nínive, então não é verdade. Ele teve que andar bastante depois até Nínive, e para ele também isso aí, só de pensar em andar, já estava com tanta má vontade, já tinha que andar pelos desertos lá. Mas, bom, falou, agora não tinha jeito, né? Depois de passar 3 dias no ventre de um peixe, ser cuspido, falou, o que mais pode acontecer? É óbvio que eu vou ter que agora cumprir a minha missão. E ele foi lá para Nínive, então começou a fazer as pregações, admoestou o povo então a fazer penitência, o povo fez penitência, então Deus não deu o castigo que ele daria a Nínive, e até isso foi de alguma maneira a razão para Jonas ficar chateado, que ele ficou até com uma certa má vontade vendo que o povo foi preservado do castigo, né? Ele foi dormir depois, fez a pregação, depois foi dormir, e aí tem uma trepadeira que cresceu lá, e aí fazia sombra, depois veio... O que cortou a trepadeira? Não lembro, mas... O sol secou. O sol secou e bateu o sol nele, ele ficou irritado. Ele estava irritado, estava de má vontade do começo ao fim, mas enfim, fez a vontade de Deus e acabou o povo sendo preservado então do grande castigo. Inclusive Nosso Senhor depois vai falar que os ninivitas se levantarão contra o povo judeu no dia do juízo final, porque eles fizeram penitência e o povo judeu não fez. Isso é uma vergonha para os judeus, né? Porque os pagãos se saíram melhor nessa. Mas o que é interessante aqui então mais uma vez aparece um grande peixe, e devia ser um grande peixe mesmo para engolir Jonas inteiro, né? E eu gosto de pensar que, apesar de ser um grande milagre e tudo isso, é óbvio que assim, Deus pode fazer o milagre que Ele quiser, mas é natural se pensar que Ele vai aproveitar o máximo possível a natureza das coisas para fazer o milagre. Ele não vai colocar uma tilápia daquela ou um lúcio daquele engolindo um homem inteiro, até porque aquilo é de água doce, mas é mais natural se pensar que ele use meios mais parecidos ou mais próximos, né, da realidade para realizar os milagres. O milagre é uma interrupção das leis da natureza causadas por Deus, essa interrupção, mas é óbvio que as leis da natureza são minimamente interrompidas, né? Deus não vai parar todas as leis, ou não vai fazer, ele poderia, mas não, por uma questão de a própria humildade de Deus, ele usa as próprias leis da natureza, ou interrompe, ou guia as leis da natureza o mínimo possível, né, para ficar evidente o milagre, mas sem fazer grandes estardalhaços. Mas muito se discute então que tipo de peixe seria esse que tinha engolido Jonas. Tem que ver primeiro que peixe que tem no mar Mediterrâneo e que peixe que tem um tamanho suficiente para se engolir um homem. Então muito se diz sobre os tubarões, né? Ali tem tubarão branco, e o tubarão branco é um peixe que poderia engolir Jonas inteiramente. E o tubarão branco pode chegar, sei lá, 10, 12 metros, é um peixe enorme. Só que o tubarão branco ele tem dentes muito violentos, né? E o normal é um tubarão dilacerar a presa. Então ele poderia ter engolido Jonas sem dilacerar. Mas se a gente pensar que Jonas é um símbolo de Nosso Senhor, seria mais interessante pensar se ele pudesse ser engolido inteiro sem ser dilacerado, né? Pode acontecer? Deus poderia ter feito esse milagre? Poderia. Só que tem uma coisa muito interessante. Nosso Senhor, quando fala do milagre de Jonas, tem latinha que eu peguei lá na Vulgata que o Daniel colocou. Aliás, recomendo a todos que frequentem o aplicativo lá que o Daniel colocou, que é muito bom. Eu uso muito ele todo dia para meditar. Então tem lá, sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus e tribus noctibus. Então ele fala, porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia, ceti é de cetáceo, né? Então, Nosso Senhor fala em baleia. E aqui eu já cometo um grande deslize, porque a história é contada pelos peixes, eu ia falar em baleia, que não é peixe. Mas, bom, tudo bem, passa. O gênero. Vamos falar assim que é gênero filosófico. O Senhor se acomoda ao bando de falar. Mas então Nosso Senhor fala em ceti, né? E então se supõe que seja, e é muito mais conveniente se pensar que foi numa baleia. Agora, qual é a baleia que há no mar Mediterrâneo que seria que poderia engolir um homem inteiro, né? Porque normalmente as baleias são filtradoras, elas não têm assim
um hábito natural a maioria das baleias são filtradoras, de comer um peixe grande. Elas comem peixes pequenos, eles filtram camarões ou grandes cardumes de peixes pequenos, né? Animais pequenos. Então a baleia, mais interessante se pensar que habita o mar Mediterrâneo, habita o mundo todo, é a cachalote. A cachalote é uma baleia muito grande, pode chegar acho que quase 20 metros, ou pode passar de 20 metros, se não me engano. Ela tem uma boca enorme, uma boca muito extensa, e ela pode comer lulas gigantes. Ela come lulas gigantes, é uma das presas prediletas. Ela tem uma lula gigante, olha o tamanho do homem do lado. Então eu não penso que seja nem um pouco absurdo imaginar ela comendo um homem, boiando, afundando, enfim. Aqui a gente vê uma cachalote, ela chega na superfície, né? Ela tem que respirar. Então ela poderia facilmente, acho muito, olha, impressionante o tamanho de uma lula, né? É o triplo de um homem, se for pensar inteira. E caberia um homem no ventre. Macarrão de baleia. E aqui o Nosso Senhor mesmo me dá a interpretação, né, que não seria dado outro sinal para os judeus, senão o sinal de Jonas, quando eles pediram um grande milagre. Então Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, o que nos leva a pensar, e Nosso Senhor mesmo dá essa grande chave de interpretação, que a baleia é um sinal de uma maneira ou da natureza humana ou do mundo, né, porque ele ficou 3 dias num buraco, Nosso Senhor ficou 3 dias num sepulcro, né? E a própria natureza humana, que não foi criada para morrer, e Nosso Senhor se submeteu à natureza humana e à morte. Então ela foi engolida por um castigo da natureza humana, ele se submeteu a isso, mas ele venceu a morte. Então esse é um símbolo bastante fácil de se entender, e esse símbolo então vai ser depois jogado na cara dos judeus. Vocês querem um sinal maior do que o de Jonas? Então imagina um homem que passou 3 dias no ventre de uma baleia. O que é interessante é pensar que um milagre desse tamanho, muito antes de Nosso Senhor, e é um milagre lúdico, né? Então é um milagre de certa maneira lúdico pensar que um homem ser engolido por uma baleia, que do ponto de vista doutrinário, né? Imagina, contar um artigo de fé e vou explicar que um homem foi engolido por uma baleia, né? Isso é um símbolo da ressurreição e tal. Então essa coisa lúdica pode ser ensinada para as crianças, isso facilmente foi gravado na memória das pessoas. Então isso daqui, quando Nosso Senhor dá a chave para a interpretação, aquilo logo vem, porque não teria uma explicação, senão de um homem que teria morrido e voltado à vida em 3 dias. Então é um sinal muito claro da ressurreição. Há essa discussão, né, entre os judeus sobre a ressurreição. Enfim, esse é outro peixe então. Agora eu já pulo para o Novo Testamento, e ao invés de tratar de grandes peixes, eu já vou tratar então de 2 milagres muito interessantes e que são muito simbólicos, que são as 2 pescas milagrosas. A primeira pescaria milagrosa, aqui eu coloquei no mapa só para ter uma ideia, porque eu gosto muito de pensar nos mapas, nas localizações. O Mar da Galileia e o Mar de Tiberíades é o mesmo, tá? E o Mar da Galileia, vocês podem ver, ele está pretinho aqui, ó. É grande. Então o Mar da Galileia, ele parece um mar mesmo. Então ó, ele está com um pouco de onda, né? Então quando tem ondas no Mar da Galileia, são ondas mesmo. Até grandes represas do Brasil, sabe, quando tem muitos ventos, há naufrágios de canoas, de barco, porque o vento faz ondas grandes mesmo, né? Então quando tem uma tempestade, fica um lugar muito perigoso. E é próprio do mar ter ondas altas, né? Então, chamar de mar não é nem um pouco absurdo. Então eu queria fazer um paralelo entre as 2 pescas milagrosas, porque são paralelos muito interessantes. Como eu estou tratando da história da salvação, eu comecei falando do primeiro milagre, que de alguma maneira trata a vida de Tobias, já conta a história de Nosso Senhor. Só ali já daria para contar toda a história da salvação, mas onde o peixe entra como uma explicação sobre a natureza, né? Sobre os bens materiais, sobre as tentações, e como Tobias é um símbolo de Cristo também, né? A gente já pode ter muitas ideias sobre a salvação. Depois em Jonas trata da ressurreição, trata de um sacrifício que foi feito, e trata depois de Jonas indo para a conversão dos pagãos. Tudo isso remete muito a Nosso Senhor e a salvação. E as 2 pescas milagrosas, eu vou então fazer um paralelo sobre as 2 pescas. A primeira, conta rapidamente a história, a gente confunde muito facilmente, porque elas são, eu imagino que propositalmente, parecidas. E aí a gente consegue ver pelas diferenças, aquilo que interessa
e aquilo que é semelhante também acaba ficando em destaque. Aquilo que é semelhante chama atenção e aquilo que se destaca muito chama atenção para que a gente dali mais facilmente os símbolos. Então, a primeira pesca milagrosa, Nosso Senhor já tinha feito vários milagres e ele faz uma pregação para uma multidão. Ele está em terra, a multidão começa a cercá-lo, né? Começa até a fazer fica um pouco incomodado com aquela multidão de pessoas. Então ele vê 2 barcos na beira da praia. Ele entra num dos barcos, né, a barca de Pedro, ele entra e se afasta. E junto com ele está Simão. Então ele manda Simão se afastar bastante. Ele fala, afaste ao largo, né, vai para uma parte longa, grande. Se afasta da praia. E manda que ele vá, então, jogar a rede numa parte muito ampla e profunda. E Simão, então, fala para ele, a gente passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Mas em obediência à tua palavra eu vou fazer. Então ele fica um pouco contrariado, mas em obediência que ele já mostra que ele reconhece Nosso Senhor como um grande mestre. Ele já tinha sido, a sogra dele já tinha sido curada, e não sei se ele ficou muito contente com isso, mas ele mesmo assim ficou admirado. Foi realmente uma graça. Puxa vida, mas vamos lá, vai. Aí ele obedece Nosso Senhor com muita alegria, porque ele estava muito cansado, passou a noite inteira pescando, ele vai lá, joga a rede. Não fala qual lado, mas Nosso Senhor manda que ele jogue em um lugar fundo, grande, extenso. Ele joga e tira muitos peixes, né? Então ele tira peixes e não fala dos tamanhos. Então provavelmente tira peixe de todos os tamanhos, uma grande quantidade de peixes. Então eles não conseguem tirar aquela grande quantidade. Então Pedro e os outros que estavam no barco fazem sinal para outra barca que estava no rio, no mar, no lago também, vai até lá e ajuda. E os 2 juntos conseguem tirar, colocam aquela rede que está muito pesada. A rede começa a rasgar, mas não rasga totalmente, que eles conseguem tirar os peixes. Os 2 barcos ameaçam afundar, mas não afundam, e eles conseguem então tirar uma grande quantidade de peixes. Então São Pedro, vendo tudo aquilo, fala para o Senhor para ele se retirar, que ele não era digno daquilo. Era um milagre estupendo. E o segundo milagre, a segunda pesca, já é depois de Nosso Senhor ressuscitado. Então Nosso Senhor chega na praia, então lá ele vê os apóstolos. Então estão 7 apóstolos, 5 apóstolos e 2 discípulos. Pedro está entre eles. Ele vê então eles lavando as redes e ele fala, o que tens para comer? Aí eles falam, a gente passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Aí ele fala, na lata, assim, joga à direita, não fala a distância, vai lá e joga à direita. Então, vamos lá, né? Jogam a rede à direita e pegam, a Sagrada Escritura fala que eles pegam então 153 grandes peixes. E aquilo então eles ficam muito atemorizados. Os discípulos que estavam na praia, aí então a Sagrada Escritura fala que estava perto, fala em 200 côvados, dá até a medida, né? 200 côvados vai dar então menos de 100 metros, 90 e poucos metros, que é perto, é muito perto. Eles vão lá ajudar. A Sagrada Escritura não fala que eles fizeram um sinal para eles, mas eles foram ajudar, né? Viram que estava com problema, foram lá e tiraram os peixes. Quando eles pescam, estão com a rede cheia de peixes, e a Sagrada Escritura fala então que as redes não se rompiam. São João, que era o discípulo mais amado, fala para São Pedro, é o Senhor. Então São Pedro se dá conta e se joga. Ele vê que inclusive ele estava nu. Aqui nu significa que ele estava não com trajes dignos de alguém. Não significa que ele estava absolutamente nu, mas ele não estava de se apresentar ao Senhor. Então ele se joga por vergonha, se joga no mar. E depois, quando eles chegam na praia, então eles veem brasas e tem um peixe lá. E eu vou parar por aqui, porque a gente vai continuar fazendo uma análise sobre isso depois. Mas vamos fazer um paralelo então com as 2 pescas, que isso aqui é muito interessante. Então, aqui a primeira pesca milagrosa quem relata é São Lucas, e a segunda pesca milagrosa quem relata é São João, já no final. Então é a terceira vez que Nosso Senhor aparece depois de citado, ele aparece para os apóstolos. Na primeira pesca, então, Nosso Senhor estava rodeado por uma grande multidão que o cercava e de alguma maneira, não é que o incomodava, mas a Sagrada Escritura fala que estava pressionando ele, né? Em compensação, na segunda pesca só tinha 7 pessoas, pouca gente, só estavam os apóstolos, 5 apóstolos e 2 discípulos, não tinha mais ninguém.
né? E Nosso Senhor então está na praia, nas duas circunstâncias. Nas duas circunstâncias há duas barcas. Isso é uma coisa que é similar nas duas. O mar é o mesmo, o que também é muito interessante. E outra coisa que é interessante é que nas duas circunstâncias eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E eles se queixam disso. Na primeira ele também entra na barca de São Pedro. Na primeira ele entra na barca de São Pedro, então ele vai pescar junto. E na segunda não, na segunda ele fica à margem. São Pedro vai sem ele. A primeira, então eles pescaram longe da margem. E na segunda pescaram perto da margem. Eles estavam no 200 côvados, que dá mais ou menos 90 metros, 90 e poucos metros. Foi São Pedro que lançou as redes na primeira pesca e foi São Pedro que lançou as redes na segunda pesca. Na primeira, então, foi uma multidão de peixes de todos os tamanhos. Na segunda, 153 grandes peixes. Não fala se teve peixe pequeno, também isso pouco importa. Importa que eles contaram e o número é muito interessante. Aqui na primeira pesca as redes estavam se rasgando e na segunda pesca as redes não se rasgavam. Obviamente, se isso foi relatado, é para comparar com a primeira pesca. Na primeira pesca, a tripulação pediu ajuda para o segundo barco. Fez sinais, fala exatamente, fez sinais. Na segunda pesca não. Na segunda pesca não comenta nada, simplesmente fala que os outros, vendo que eles estavam passando por um sufoco, foram lá ajudar. Nas duas, São Pedro se humilhou. Na primeira, ele falou para Nosso Senhor, retira-te de mim. Na segunda, ele se jogou no mar. Nosso Senhor Jesus Cristo então convoca São Pedro para o apostolado, que ele fala, agora vós sois pescadores, vós sereis pescadores de homens. Então, ele convoca para o apostolado, vai pescar homens. E na segunda, Nosso Senhor convoca São Pedro para cuidar das ovelhas, então tratar das pessoas que já estão convertidas, tratar do rebanho, da igreja. Na praia, então, está escrito que todos vendo tudo aquilo, deixaram tudo lá e seguiram Nosso Senhor. Abandonaram tudo, abandonaram o mundo. E na segunda, eles sentaram para comer junto com Nosso Senhor. Na primeira, Nosso Senhor ainda não tinha sido crucificado, era um corpo passível de sofrimento. Por vontade de Deus, Nosso Senhor assumiu uma natureza passível de sofrimento. E na segunda, já era impassível, Nosso Senhor já estava ressuscitado. E agora vamos ver por que a primeira remete ao início da história da igreja e a segunda remete ao fim da história da igreja. Então são os peixes contando toda a história da salvação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então aquela multidão em torno de Nosso Senhor mostra que Nosso Senhor tinha feito grandes pregações e o povo o seguia por causa das pregações, porque via nele, claro pela graça, mas via a verdade nele. E na segunda só tinha 5 apóstolos e 2 discípulos, 7 pessoas. Então a multidão em torno de Nosso Senhor mostra que no início da igreja haveria muitas conversões. Então os apóstolos deveriam pregar e ensinar, e é o que aconteceu de fato, né? Conversões logo depois que Nosso Senhor morreu, ressuscitou e subiu aos céus. As pregações dos apóstolos foram com muita eficiência, né? A graça era a tal ponto eficiente que as pessoas convertiam aos milhares, né? Isso se deu durante muito tempo, então as conversões com as pregações eram muitas. E na segunda, na verdade, se trata de apóstolos, né? Então já está tratando da igreja e do clero, né? São poucos, né? Nosso Senhor está falando com poucos. Então está tratando mais de um momento onde os dois passaram a noite inteira pescando e não tiveram frutos, né? Não tinham peixes. Interessante notar também que são 2 barcas. São Beda fala que da primeira pesca as 2 barcas são os judeus e os gentios. Então os primeiros convertidos são os judeus e depois que fazem sinais para os gentios, né? E a conversão de gentios e que vão compor a igreja. Na segunda, se tratando do final,
da igreja. Então se supõe que a primeira barca, obviamente, é a igreja de Pedro. São Pedro está na barca, ele pesca. A segunda igreja que vê o sucesso da igreja de Pedro, que vai ajudar, muito provavelmente são os judeus dos fins dos tempos, que têm uma conversão muito importante, né? É o que se espera da conversão dos judeus no final dos tempos. Então os dois passaram a noite inteira, as duas pescas, houve uma tentativa durante a noite, frustrada de pescar, e a noite inteira se cansaram e não pegaram nada. Porque normalmente, à noite, as pescas com rede são mais eficientes. Eu gosto muito de pescar no mar, né? Então no mar, quando a gente está pescando de dia, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes, porque a gente não vê as redes. Eles colocam só, dependendo da rede, claro, mas aquelas redes de espera normalmente são colocadas 2 boias ou algumas boias nas pontas, quando a rede é muito grande você põe mais, mas você põe uma no começo e uma no final e você só vê as boias, elas ficam submersas e essas redes são colocadas no começo da noite e são tiradas de manhã ou ao longo do dia, mas a pesca mesmo se dá à noite, né? Porque durante a noite os peixes são muito ativos, né? Eles os cardumes, tudo, se alimentam à noite. A pescaria à noite normalmente é muito mais frutuosa do que a de dia. E eles foram tentar pescar à noite, considerando a biologia dos peixes, e não pegaram nada, porque eles confiaram no mundo, confiaram neles, confiaram nas próprias forças, tanto na primeira como na segunda. Na primeira é porque a pescaria na verdade, pescar os homens sem a verdade não tem frutos. Confiar nas próprias forças, sem a graça, não tem frutos. E na segunda, é de se supor que haverá um momento de grande tibieza na história, em que os homens vão confiar, os pregadores vão confiar muito mais nas próprias forças, parece um pouco os dias de hoje, né? E nos próprios métodos de marketing do que propriamente na verdade e na graça. Na primeira ele entra junto da barca, na segunda ele fica à margem, porque na primeira a presença de Nosso Senhor era muito, no começo da igreja primitiva, a presença de Nosso Senhor ainda era muito viva, né? Ele tinha morrido há pouco, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os padres da igreja, os doutores da igreja, né? Todos eles tinham Nosso Senhor ainda vivo, né? Andando e comendo e falando, muito presente, e Nosso Senhor acompanhou muito mais, as graças das conversões eram muito maiores no começo da igreja. E no final não é que Nosso Senhor abandonou, Nosso Senhor estava vendo tudo e estava dando orientações da praia. Até hoje Nosso Senhor está da praia dando orientações, de longe, ao Papa, né? É o Papa que quer pescar à noite, os papas querem pescar à noite e não pescam nada, mas quando eles seguem a orientação, eles têm sucesso. E na primeira Nosso Senhor manda então que jogasse ao largo, ele não fala nem esquerda nem direita, joga ao largo. Por quê? Porque é para pegar multidões, é para converter muita gente. Nosso Senhor veio para converter todos os povos, todos os homens. Então é para jogar, e mandou apóstolos para o mundo todo. Os apóstolos foram em todos os lugares do mundo, tinham apóstolos. Tinham membros da igreja que faziam apostolado. E na segunda pescaria, Nosso Senhor manda jogar à direita. Porque como se trata do fim dos tempos, seria então um momento em que Nosso Senhor ia recolher os bons para levar com ele para o céu. Então por isso que ele manda jogar à direita. Chegou a hora de eu recolher os santos e levar comigo para o paraíso. Porque ele manda jogar aonde os homens seguem a lei, que é normalmente representada pela direita. Não é a direita política, tá? É a direita de quem segue a lei de Deus. Não entenda que eu estou defendendo a direita aqui. Mas na primeira pesca, então, há uma multidão de peixes de todos os tamanhos. Então, peixe pequeno, peixe grande, gente de todas as qualidades, porque na igreja tem lugar para gente de todas as capacidades, de todos os talentos, desde os pequenos até os grandes homens, das grandes almas até as almas menores. Na igreja há lugar para todos. E por que as redes estavam se rasgando? Quem fala aqui é Santo Agostinho. Quando há uma grande multidão de conversões, é natural que nem todas as almas conversas pratiquem a religião com o mesmo rigor, então é natural que apareçam hereges e cismáticos, e a rede aqui representa a fé. Por isso que as redes se rasgando representam que a unidade da fé seria perdida muitas vezes na história com as pessoas más, os hereges, os cismáticos que romperiam com a igreja.
mas mesmo assim as redes foram eficientes, a fé continuou íntegra. E no final já se trata então de todos aqueles que foram pegos pela unidade da fé e as redes não se rasgavam, são todos os santos de fato. O que significa então os apóstolos pedirem sinais aos que estavam na praia? São João Crisóstomo? Cadê? São Cirilo. São Cirilo fala que fazer sinais e chamar os outros discípulos, né, os outros apóstolos, significa um sinal da sucessão apostólica. Quando um bispo, por um símbolo que é o sacramento, chama outros para o sacerdócio, né? É a sucessão apostólica. E no segundo na segunda pesca, então seria a conversão dos judeus, que seriam os grandes santos do final dos tempos, né? E que vendo a verdade, eles se converteriam a Cristo, né? Cadê aqui? Isso, São Pedro então se humilhou nas duas ocasiões, porque isso aqui é muito interessante, porque sendo São Pedro o chefe da igreja, sendo a barca de Pedro o símbolo da igreja, sendo São Pedro a autoridade máxima deste mundo, São Pedro se humilhando, tanto no começo como no final da igreja, simboliza que a autoridade de Pedro diante de Nosso Senhor, ela não era nada. É Nosso Senhor que é realmente a autoridade divina. Então, diante da autoridade divina, São Pedro se humilha a tal ponto de ele querer se esconder, ele querer, para que seja exatamente evidente a autoridade divina e de que ele é só vigário, que é Cristo, que é realmente o chefe da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo então convoca os apóstolos depois da pesca milagrosa para serem pescadores de homens, e especialmente São Pedro, agora você é pescador de homens, para fazer o apostolado, vai converter as almas. E no final então Nosso Senhor confia a São Pedro o cuidado das ovelhas, que já são os conversos, os convertidos, né? Os que são os membros da igreja. As ovelhas representam um rebanho, então para cuidar especialmente do rebanho. Aqui na praia, então eles abandonam tudo, simbolizando que o sacerdote, ele deve, sobretudo os sacerdotes devem abrir mão de todos os bens deste mundo para seguir Nosso Senhor. E na praia já significa um momento em que os apóstolos, os santos, os grandes santos, podem gozar da felicidade de estar junto com o Nosso Senhor. A praia, nesse caso, aqui quem trata são... agora eu não lembro qual é, que eu comecei a anotar, depois eu anotei qual é o padre da igreja que fala isso. Mas a praia, exatamente por ela simbolizar o limite do mar, aonde há a estabilidade da terra, simboliza exatamente a estabilidade da eternidade. Quando não se tem mais as tribulações, as tormentas desse mundo. Então, Nosso Senhor estando na praia e não no barco, significa Nosso Senhor ressuscitado. Ele já não tem, ele é impassível, mas ele já está no céu, onde ele reina junto com as almas dos santos. Então, quando os apóstolos chegam na praia, eles estão junto com Nosso Senhor, simboliza exatamente a ressurreição de todos os santos, né? E para gozarem da presença de Deus eternamente num lugar de grande estabilidade, sem tormentas e sem tribulação dos pecados, e são impassíveis, né? Não sofrerão mais e gozarão da mesma natureza do Nosso ressuscitado. Por isso que eles, isso aqui são os pais da igreja, tá? Não estou inventando nada, que eles remetem ao final da segunda pesca, ao final. Exatamente, Nosso Senhor está ressuscitado, então isso supõe que ele está tratando da igreja no final dos tempos. E aqui eu faço um parênteses bastante interessante sobre os números, né? Então são 7 os discípulos que estão na segunda pescaria. Então 7 homens representam os 7 tempos da igreja, né? O Apocalipse fala em 7 idades, né? Então seriam 7 tempos da igreja. Então já estaria na plenitude dos tempos, quando estão 7 tempos da igreja já cumpridos. Por isso que estão representados pelos apóstolos, né? E o número 153 também é um número que pode ter muitas interpretações. Então todo homem que cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos,
é batizado, ou seja, ele recebe os 7 dons do Espírito Santo. Então os mandamentos, 10 mandamentos mais os 7 dons, somam-se então 17. E se a gente pegar o número 17 e somar todos os números naturais de 1 a 17, vai dar exatamente 153. Isso é muito interessante. Então, se somando-se os números que compõem 17, a ideia de se somar um número que é cada vez maior, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4, isso facilmente a gente pode pensar na comunhão dos santos, na graça dos membros da igreja que compartilham, que estão na comunhão dos santos, que compartilham da graça de todos os homens da humanidade, desde Adão até o último homem, e essa graça vai se somando conforme vai passando o tempo e os santos vão acumulando méritos. Então, nós hoje, nós aqui, gozando dos méritos dos santos, de toda a história, nós gozamos de mais méritos do que os primeiros homens, porque a comunhão dos santos vai aumentando, a graça vai aumentando ao longo da história. Então também a história da igreja vão se somando os méritos, né, até se cumprir no 153. E o número 17, se a gente multiplicar por 3, vai dar 51. E 50 é a idade onde os homens do passado descansavam. Quando eles completavam 50 anos, eles descansavam. Então, o descanso do corpo é suplantado em 1 pelo descanso na eternidade, por isso 51. O 1 também é a unidade. Então, quando nós descansarmos na unidade da verdade, para toda a eternidade, isso suplanta o descanso do corpo, representando então os 10 mandamentos somados aos dons do Espírito Santo, multiplicado pela ordem espiritual, que é representada pelo 3, quando o homem então atinge o descanso eterno. E 51 vezes 3, representando a Trindade, também é 153 exatamente, que é a plenitude dos tempos representada pelo número 153. E aqui tem uma coisa interessante também, se não me engano foi o Padre Navas que falou isso uma vez, o 153, né? Que são as 153 Ave Marias do Rosário, né? É outra também símbolo interessante, 153 grandes peixes, a soma de toda a perfeição, de todos os jeitos, né? É onde atinge, 153 é onde atinge então toda a plenitude da graça, toda a plenitude dos tempos, e tudo isso está representado em Nossa Senhora no Rosário. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que vale a pena contar. Então, Nosso Senhor chega de manhã na praia, né? E a manhã então representa o fim da noite, quando o sol da justiça, que é Cristo, começa a resplandecer no horizonte. É quando Nosso Senhor aparece ressuscitado e chega para os apóstolos. E o que é muito interessante, isso aqui é muito interessante, ele chega e chama ele de rapazes, né? Até em espanhol, que eu uso a catenária em espanhol, os santos padres falam que o Senhor chegou, eu chamo os apóstolos de muchachos, né? Muchachos. Então, rapaziada, o que tem para comer, né? É claro que o Nosso Senhor não falou de uma maneira tão debochada, mas muito amistosa. Então, Nosso Senhor chega para os apóstolos e fala: muchachos, o que temos para comer hoje? E os muchachos falam: nada, não tem o que comer. Então, Nosso Senhor dá então a ordem para eles pescarem. Então, eles vão meio decepcionados, porque passou a noite inteira, não pegou nada. Mas vamos lá, né? Aí pescam, a hora que eles pescam, então São João fala: é o Senhor, se extremamente comovido, São Pedro se joga no mar. Quando eles voltam para a praia, com 153 grandes peixes, todos vitoriosos, né? Como se não bastasse, eles chegam lá e encontram brasas acesas, né? E um peixe pronto para eles comerem com pão, né? Então, que mais alegria você pode ter depois de uma noite cansativa, de uma pesca, acordando com uma grande graça de ter uma pescaria extremamente espantosa, reconhecendo a Nosso Senhor, que eles não tinham reconhecido de cara. Então, a grande alegria de ter Nosso Senhor de novo presente, ainda convidando para uma refeição, né? Ainda chama eles de muchachos, né? Então, isso do ponto de vista simbólico, né? Assim como foi mandado
uma estrela para os magos que conheciam do céu, né? Para os pastores foi mandado um anjo. Assim também foram mandados peixes para os pescadores, para que eles compreendessem naquele grande ato de humildade, de felicidade, naquele grande ato de bondade ao Senhor, né? Uma grande felicidade. Então já não vos chamareis mais de servos, mas de amigos, né? Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então vos chamarei não mais de servos, mas de muchachos, né? Então, muchachos, venham se deliciar com o peixe na... Então, imagina a alegria de você chegar na praia e ainda ter um delicioso peixe na brasa para você poder comer junto com o Nosso Senhor. Então, enfim, é o fim dos tempos que a gente deseja. Não é comer um peixe na brasa, mas é gozar da presença de Nosso Senhor da melhor maneira possível. Bom, a aula era essa. Eu tive uma grande alegria em poder ver na pescaria e os peixes símbolos mais interessantes do que ficar com uma besta, com uma vara e um anzol. Eu gosto muito, mas admito que é um esporte meio besta. O professor mesmo diz, o meu pai também fala, é um esporte que tem um bobo em cada ponta, né? Mas é interessante pensar que também os pescadores, Deus encontrou grandes homens. Bom, é isso. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma objeção?